Segundo Pedro, no capítulo 2, aleluia, no versículo 1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia e de perdição. Negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repetida perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não serão tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos falando, irmãos, que, aleluia, também houve entre o povo falsos profetas. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que houve muitos falsos profetas naquela época, irmão, na época dos discípulos. Aleluia, e ele diz, irmãos, que os falsos profetas estarão entre nós ainda hoje. Assim, irmãos, aleluia, como há falsos doutores, falsos advogados, falsos juízes, aleluia, falsas religiões, irmãos, aleluia, há muita falsidade, irmãos, aleluia, tem muitos falsos amigos, falsos, aleluia, irmãos, profetas. E hoje, irmãos, aleluia, tudo isso está acontecendo porque está se cumprindo a palavra do Senhor. Aleluia, mas nós sabemos, irmãos, aleluia, o que aconteceu, aleluia, com esse povo, com o povo pecador, aleluia, que no começo, aleluia, lá no livro de Gênesis, irmãos, já começou por causa do pecado. O Senhor, Ele falou lá no livro de Gênesis, aleluia, no capítulo 6, Ele diz que eu me arrependo de ter feito o homem. Aleluia, Ele se arrependeu de ter feito o homem, porque Ele fez o homem para adorá-lo, e o homem, irmãos, aleluia, só queria o pecado. E o que Ele fez, aleluia? Ele disse: eu vou destruir essa terra. Eu vou destruir todo o povo, aleluia, animais, né, por causa do pecado. Mas tem, aleluia, 8 pessoas, aleluia, que eu vou salvar. E hoje, aleluia, irmãos, o Senhor, Ele quer salvar. As portas estão abertas para que Ele quer salvar o povo. Aquele povo, aleluia, não acreditava, né, irmão, porque era impossível chover naquela época. Era muito impossível chover. Não chovia. A palavra de Deus diz que a terra era regada, né, irmão, ela vertia, aleluia, debaixo. Como é que o povo ia acreditar num homem dizendo que o mundo iria terminar, aleluia, num delúvio? Mas eles não creram na palavra do profeta, aleluia, escarneciam dele, riam dele, chamavam ele de louco. Mas quando chegou a hora, né, não chegou o dia, aquela hora, aleluia, Deus mandou Noé, aleluia, entrar com a sua família para dentro da arca, e ali entrou um casal de cada animais. Deus fechou a porta. Aleluia, hoje a porta ainda está aberta para quem quer a salvação. Aleluia. Hoje o mundo não vai terminar, aleluia, com água, mas ele vai terminar. E o Senhor, aleluia, está com a porta aberta para salvar. Entrou cada animal, cada um, né, irmãos, do seu par. E o povo começou a chover, e o povo começou a se apavorar, aleluia.
E não é disso para eles, eu não posso abrir porque a porta está fechada e não fui eu que fechei. E hoje, aleluia, a porta está aberta, mas um dia ela vai fechar. Aí vai ser aquela correria, aleluia, aquela correria procurando a porta da igreja, procurando Jesus, e não vai ter mais. Aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que a Bíblia vai perder a sua unção, a Bíblia vai ser como um jornal, como um livro qualquer. Hoje, aleluia, nós temos o Espírito Santo, a palavra de Deus, aleluia, tudo que o Senhor nos falou, tudo que Ele nos fala acontece. Glória a Deus. E assim foi, irmãos, aleluia, aquele sofrimento, o povo pereceram e Deus começou tudo de novo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, até chegar na hora de Ló. Aleluia, aquele povo, né, irmãos, aleluia, só queriam prostituição. Aleluia, eles não respeitavam, aleluia, ninguém, aleluia. E Deus falou para Abraão, primo, aleluia, de Ló. Eu vou terminar com Sodoma e Gomorra. E Abraão disse, Abraão, né, ele falou que ele era atrevido. Ele perguntou para Deus, aleluia, se tiver 50, aleluia, o Senhor vai terminar com Sodoma? Não. Se tiver, aleluia, 45 que obedece o Senhor vai terminar? Não. E foi até os 5. Aleluia, e ele disse que não. Aleluia, o Senhor terminou com Sodoma e Gomorra, com chuva de saraiva, chuva de pedra de fogo. Aleluia, terminou com Sodoma e Gomorra, só escapou Ló, as suas 2 filhas e a sua mulher, não deu 5. E assim mesmo a mulher ainda olhou para trás, diz a palavra de Deus, olhou para trás, aleluia, não quer dizer que ela virou e olhou. Ela saiu com os pensamentos daquela cidade. Aleluia, com o pensamento daquele povo. Ela virou para trás, é que nem nós hoje. Aleluia, estamos na casa do Senhor, estamos obedecendo o Senhor. Mas se nós virar para trás, se nós começar a pensar no nosso passado, aleluia, nós vamos cair. Aleluia. Nós vamos cair, aleluia, nós não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para frente e para cima. Aleluia, glória a Deus. E assim foi, irmãos. E tudo por causa do pecado. Glória a Deus. E o pecado jaz às nossas portas hoje ainda. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, aleluia. Ele veio, né, irmãos, aleluia, para tirar aquele povo lá do Egito, aquele povo escravizado que estava lá no Egito. O Senhor, aleluia, chamou Moisés, vai lá e tira aquele povo do Egito, que o clamor deles está chegando até mim. Glória a Deus. Moisés disse para o Senhor, eu não sei falar. Hoje nós dissemos, né, irmãos, aleluia, eu não sei falar. Eu não tenho estudo, aleluia. E o Moisés disse, eu não sei falar. E o Senhor disse, abre a tua boca e eu colocarei as palavras. Eu vou mandar, aleluia, Arão contigo. E tu vai fazer os sinais, vou fazer sinais para que o povo veja, aleluia. E assim ele foi falando com Moisés. O Senhor veio para tirar esse povo de lá e tirou. Aleluia. Mas ele veio também para tirar a espiritualidade do povo, o povo incrédulo. Aleluia. Os discípulos dele estavam, aleluia, naquele barco, aleluia, o barco querendo afundar. Os discípulos gritavam com medo. Aleluia, Jesus veio, aleluia, andando por cima d'água, e os discípulos disseram, é um fantasma. Gritaram com medo, era um fantasma. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse, não temas que sou eu. Aleluia, se é tu, Senhor, manda eu ir até aí,
por cima d'água, caminhando, porque Jesus disse: vem, Pedro, vem. Aleluia. E o Pedro foi, aleluia, caminhando por cima d'água. Daqui a pouco, aleluia, Pedro sentiu medo. Com o barulho do vento, com o barulho aleluia, com as ondas, Pedro sentiu medo, aleluia, e afundou. Aleluia. Nós não podemos ter medo, irmãos, aleluia. Nós somos carne, nós somos fracos, mas nós não podemos ter medo, porque aquilo que nós tememos acontece. Aleluia. Se nós botar aleluia na nossa cabeça, aleluia, que nós estamos com um câncer, vai dar câncer. Aleluia. Se nós botar na nossa cabeça que vai dar um ataque cardíaco, o coração dispara, aleluia, e bobeia, e dá mesmo. Aleluia. Então nós não podemos ter medo. Aleluia, glória a Deus. Jó falou: aleluia, aquilo que eu temia me aconteceu. Jó orava a Deus, aleluia, todo dia, toda noite, todo dia ele orava várias vezes a Deus, pedindo que Deus abençoasse a família dele e guardasse. Mas Satanás, irmãos, ele é tão astuto que ele anda de redor, aleluia, buscando a quem possa tragar. Ele é tão astuto, aleluia, que ele anda mentindo, ele anda, aleluia, acusando, aleluia, inventando coisas, aleluia, para matar. Ele veio para matar, roubar e destruir, e ele disse para Deus que Jó, aleluia, adorava a ele, obedecia a ele, porque Deus dava tudo de balde para ele. Quantas vezes, irmãos, aleluia, nós somos caluniados por Satanás, aleluia, inventando mentiras, inventando coisas que não aconteceram, e ele está ao nosso redor, aleluia, tentando ver se nos derruba. Se nós, aleluia, não nos agarrarmos na mão de Deus, nós vamos cair, porque o diabo, ele tem força. Ele tem força, ele não tem poder, mas ele tem força. Aleluia, poderoso e grande é o nosso leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, muitos falsos, né, irmãos, aleluia, as pessoas dizendo que são amigos. Aleluia, às vezes traindo, aleluia, pelas costas. Pessoas, aleluia, médicos, né, irmãos, aleluia, gente se fingindo de médico, gente se fingindo de advogado, gente se fingindo de juiz. Aleluia, é a vida do Senhor, está se cumprindo a palavra de Deus. Ele diz assim, ó: pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aleluia, os céus e a terra estão aguardando para o dia do Senhor, para o dia do Senhor voltar, aleluia. Daí, aleluia, meu pai e minha mãe católica dizia, aleluia, o mundo vai terminar em fogo, o mundo vai terminar em fogo, e ali muita gente, aleluia, dizia que em 2020 ia terminar em fogo. Em 2000 ia terminar em fogo. Muitas pessoas se mataram. Aleluia, mas a palavra de Deus, né, irmão, diz que, aleluia, o Senhor vai descer do céu com a sua cidade santa e vai mandar fogo de Satanás e naqueles que adoraram a Ele, e naqueles que adoram a Ele. Ah, irmão, mas nós vamos estar aqui nessa hora? Não, diz a palavra de Deus que não. Os crentes subirão primeiro.
Os mortos, crentes mortos irão ressuscitar, irão ressuscitar primeiro. Aí nós, por último, vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aí Satanás vai fazer guerra, aleluia, contra Deus. Ele não quer, aleluia, que a cidade santa desça. Ele vai fazer guerra, mas Deus vai mandar fogo. Aleluia. Quem não, aleluia, estiver com Deus, aleluia, já sabe. Aquele povo do dilúvio, aleluia, eles não queriam Deus. Aquele povo de Sodoma e Gomorra não queriam Deus. Aleluia. E ele disse que ia fazer e fez, e agora ele diz que vai fazer, vai terminar com fogo. Glória a Deus, aleluia. Mas os salvos estarão com o Senhor. Os salvos, a palavra de Deus diz que quando nós partirmos daqui, aleluia, Ele limpará, aleluia, toda lágrima e apagará, né? Aleluia, nós não vamos lembrar de nada daqui. Aleluia, nós vamos esquecer de tudo. Tem gente que acha que vai chegar lá em cima, aleluia, eu vou encontrar minha esposa lá em cima, vai ser coisa boa. Eu vou encontrar o meu marido lá em cima, o meu irmão, não. Vão encontrar sim, mas não como homem e mulher. Vão encontrar porque o Espírito vai se encontrar. Lá em cima não é carne, lá em cima não tem carne. A carne não sobe, a carne fica. Por isso que o cristão, aleluia, sofre, aleluia, com a concupiscência desse mundo, com o desejo da carne. Porque a carne, aleluia, ela sabe que ela não vai subir. E a alma, o espírito, a alma, ela sabe que ela quer subir. E ela tem que subir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Essa, meus irmãos, aleluia. Jesus, irmãos, aleluia, mais uma vez está voltando. Não deixe que ele venha desapercebido. A palavra de Deus diz assim, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum tempo tardia, mas longanimos para convosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham o arrependimento. Aleluia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão por grande estrondo, e os elementos arderão e se desfazerão, e a terra e as obras que nela há de se queimarão. E diz assim mais lá no fim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que para Deus as pessoas dizem, aleluia, que Deus está tardando, mas a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como uma noite, e como um ano, e um ano como um dia. Para o Senhor é diferente. Aleluia, nós não sabemos, o irmão Luiz falou no AVC, o irmão Luiz estava em casa alegre, né, dizendo que estava alegre, daqui a bocadinho deu AVC. Aleluia, nós não sabemos, nós podemos estar aqui de pé agora, daqui a bocadinho dá um AVC, daqui a bocadinho dá uma parada cardíaca, daqui a bocadinho dá um problema grave, gravíssimo. Nós não sabemos. Por isso que eu sempre digo, aleluia, que nós temos que estar sempre pronto e agarrado com o Senhor, agradecendo o Senhor por tudo que Ele me dê, que Ele nos dá. Quantas pessoas estão sofrendo pior que nós? Aleluia, agradece ao Senhor. E nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos dá. Agradecer na hora da alimentação. Agradecer, aleluia, por tudo, na hora de dormir, na hora de se acordar. Agradecer por tudo, tudo.
Não deixar nada sem agradecer ao Senhor, esse ar maravilhoso que nós respiramos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que agradecer Jesus, irmão. Jesus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele teve a coragem de dar a vida dele, derramar o sangue dele na cruz do Calvário por nós. E nós, o que é que nós fizemos para Jesus, irmãos? Nós não fizemos nada. Nós ainda viemos, aleluia, 4 fins de semana na igreja orar, e quantos não oram, quantos não rezam, quantos não buscam o Senhor, e às vezes ainda fica reclamando ainda do Senhor, ainda acha que o Senhor é ruim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra dessa tarde, irmão. Que Deus abençoe cada um nessa tarde.